Estamos ao vivo aqui no Instagram também. Muito bem. Muito bom. A Andréia já está comigo aqui no YouTube. E daqui a pouco já vai estar entrando aqui no Instagram também. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ó, a Andréia já está entrando aqui. Olá, Tudo bem, Vanessa? tudo bem? Ah, Deixa eu abaixar toda aqui. vez, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu faço live em dupla, a minha imagem congela e eu não me vejo. Mas eu já estou super acostumada com isso, né? Então, mas agora como a gente está no YouTube também, então de vez em quando eu posso dar uma olhadinha no YouTube para ver se está tudo bem, né? Tá bom. Tá bom? Andréia, eu acho que tem algum dos teus aí que tá com o volume solto aí, dá uma olhada. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, acho que sim. Aí, acho que agora foi. É. Aí o eco. Muito bom, pessoal. Vocês estão ouvindo bem, nos vendo bem aí? Pelo menos por enquanto, né, Andréia? Olha, mas qualquer coisa, se der algum problema aqui no Instagram, a gente está transmitindo pelo meu canal do YouTube, né? Já temos pessoas aqui no YouTube também assistindo. E o link está na bio aqui do meu Instagram, mas é Vanessa Poleto TV. Você consegue acessar aí o canal do YouTube, tá bom? Muito Deixa bom, eu olha, só gente. perguntar, Vanessa, tá tudo bem o som? Eu dei uma baixada aqui, Tá bom? Tá tudo tá certo. bom? Então tá bom, então. O Então pessoal pode podemos falar aí, começar, tá né? com eco? Não sei. Vão avisando aí nos comentários se tá bom o som, tá? Se vocês Às estão vezes, ouvindo bem. às vezes dá um pouquinho de eco. Uhum. Isso aí. Olha, esses coraçõezinhos aparecendo aí, eles ajudam bastante a nossa live aparecer nos seguidores, né? Porque, sei lá, às vezes as pessoas acabam se envolvendo nas tarefas e acabam esquecendo, né? Então, além dos corações, também tem um aviãozinho ali que vocês podem compartilhar a live, porque hoje vai ser um bate-papo super especial. A gente está no 10º dia da nossa maratona de lives aqui no Instagram, né? E foi um. Ó, estão dizendo que tá com eco, mas que estranho. Porque aqui, tá, pra mim, tá tudo normal. Alguém mais tá ouvindo com eco? Bom, vamos escrevendo aí, pessoal. Olha só. A gente tá. Esse projeto nasceu, assim, de uma forma engraçada, porque tava eu e meu esposo, a gente tava conversando. Eu ali falando para ele que eu queria fazer alguma coisa para as mães, porque imagina, a gente, né, tá o tempo inteiro falando com as mães aqui no Instagram. E eu falei, eu queria fazer alguma coisa e tal, e papo vai, papo vem, a gente conversando. E ele falou, por que você não faz uma sequência de lives e traz mães de diferentes números de filhos? Daí eu falei, caramba, que ideia legal! Né? E aí surgiu essa maratona de lives aí, onde a gente trouxe lá no dia 1º de maio uma mãe de 1, depois mãe de 2, 3, 4. Passaram por aqui mães incríveis, né? E hoje a gente está recebendo a Andréia, mãe dos 11, que para mim é um prazer gigante assim, estar falando com ela, né? Porque eu acompanho o trabalho dela também no Instagram. E é uma grande inspiração, né, para a gente aí que tem filhos menores e tal. A gente pensa assim, né? Nossa, quando eu crescer eu quero ser assim também, né? Ai, Andréia, para a gente começar aí, queria que você se apresentasse para o pessoal, porque às vezes tem alguém aí que não te conhece ainda e precisa conhecer, né? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Então eu sou Andréia Toledo, mais conhecida como a mãe dos 11, a mãe dos 11, porque tem 11 filhos mesmo, né? Então eu costumo dizer que são 11, são filhos meus e não tenho gêmeos, né? Sou casada com o Fábio, Pois é. nós somos casados há 28 anos e aí temos duas netinhas também.
Então, estamos aí na luta com as crianças, né? Muito bom. Inclusive, vocês dois têm um trabalho incrível, né? No Instagram, Sim. tem podcast também, né, André? Sim. A gente tem na minha bio, entra para o nosso site, e no nosso site tem o nosso canal do YouTube, tem os podcasts que o Fábio disponibiliza na SoundCloud. Então, fazemos esse trabalho. Por que a gente faz esse trabalho, Vanessa? Porque, assim, eu acho que as pessoas também têm que beber um pouquinho das coisas que nós fomos aprendendo, que nós fomos batendo a cabeça. Não sou melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém. Às vezes temos um pouquinho mais de experiência e podemos transmitir alguma coisa para que as pessoas não batam tanto a cabeça que nem nós batemos, né? Então, é esse o motivo que a gente está no Instagram, para ajudar mesmo as famílias. E a gente só agradece por isso, né? Pela iniciativa de vocês aí, porque é um trabalho incrível mesmo. Já escutei o podcast do teu esposo, até inclusive, eu acho que uma entrevista, não sei se ele deu uma entrevista no Pod Clássica, foi lá que eu conheci ele. Sim, foi. Então, foi lá mesmo. Bom. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. E deixa eu te falar, ontem foi Dia das Mães, então, como eu tenho 11 filhos, então eu passei do Dia das Mães, né? Eu fiquei pro primeiro dia pós Dia das Mães, que era o 11º dia. Sim. Eu achei muito legal isso, muito interessante essa dinâmica dos dias com os números de filho, né? Foi muito legal. Uhum. Muito bom. Então, vamos começar. Acho que muitos devem ter curiosidade de saber um pouco assim da história de vocês. Como é que foi assim o casamento? Vocês sempre imaginaram ter muitos filhos ou como foi essa história aí? Conta pra gente. Então, Vanessa, inclusive no meu Instagram tem um post que a gente fala um pouquinho sobre isso, mas nós casamos, nós éramos bem jovens, né? Eu tinha 17 e o Fábio tinha 21. Tivemos logo a primeira filha. Pensávamos, sim, a gente conversava bastante no namoro, pensávamos em ter. A gente brinca que a gente falava em 5, 6. Tá certo que às vezes o número passou um pouquinho, né? Mas a gente sempre teve essa ideia de ter muitos filhos. Por quê? Não era problema de religião, porque eu não tinha religião alguma. A minha conversão para o catolicismo aconteceu durante esses filhos, então a gente já tinha essa expectativa de ter um pouco mais de filho. O Fábio também não frequentava religião nenhuma, tanto é que nosso casamento foi no civil. Foi um casamento no civil. Casamos no religioso porque uma tia do Fábio, que era muito católica, pediu que se a gente não queria casar, e eu sem saber, sem conhecer a doutrina da igreja, nada, olha, podemos casar sem problema nenhum. E foi desse jeito que aconteceu o nosso casamento. E tivemos a primeira filha, depois aí começamos já a entender um pouquinho, o Fábio começou a trabalhar em São Paulo, com um desembargador que era católico, e começou um pouco conversando com ele. Foi a partir desse momento que nós começamos a entender um pouco, a ter essa conversão para o catolicismo, mas era bem tranquila, era uma coisa assim, nada muito. Conhecia-se a doutrina, mas não praticava. Tivemos o segundo filho, e foi a partir desse segundo filho que nós começamos a ser mais assíduos, de entender um pouco mais, aí de começar a prática, e os filhos foram vindo, né? A gente sempre brinca e nós nunca tivemos impedimentos para ter filho nenhum, só, para quem não sabe, eu tenho 10 cesáreas, então isso começou a ficar um pouquinho preocupante. Os médicos já me olhavam com uma carinha meio torta, assim, né? Uma cesárea, 2 cesáreas, 3 cesáreas, não, então acho que não pode ter a 4ª cesárea. E foi aí o nosso maior empecilho para poder termos mais filhos. Claro que isso foi uma coisa muito bem pensada, muito conversada com alguns médicos, e a partir do momento que a gente viu que não havia risco, não que não havia risco, acho que toda gravidez há risco, não tem como, né? Uhum. Qualquer cirurgia, qualquer coisa, eu acho que há um risco mínimo, mas tem um risco. A partir desse momento a gente começou a ter essa responsabilidade,
se pudesse ter mais um filho, a gente teria mais um filho, e foi assim que fomos crescendo um pouquinho. Enquanto as crianças eram pequenas, nós mudamos muito de cidade por conta da profissão do Fábio. Acabamos morando bem no interior do estado de São Paulo, cidade muito pequenininha, depois em outra cidade, cada ano era numa cidade. Então, os filhos foram nascendo assim. E quando a gente chegava numa cidade muito pequena, com bastante filho, era um pouquinho estranho para a cidade. A cidade ficava meio baratinada. Mas foi assim que foi surgindo. Fomos caminhando junto. Eu queria dizer uma coisa importante, Vanessa, que para mim foi importante, para nossa família foi importante. Quando o Fábio ele tinha uma profissão, e ele passou num concurso público para assumir uma outra profissão. E eu estava no meio de uma faculdade, e a cidade que ele ia ser transferido, eu não tinha como estudar. Então, nós sentamos e conversamos, e a minha opção, porque o Fábio me deixou muito livre para saber o que eu queria, porque estava em jogo, sim, a minha profissão, mas eu tinha minha família. Então, nós sentamos e decidimos que não ia terminar a faculdade, porque eu queria acompanhá-lo junto com a família, porque eu não queria que os filhos ficassem longe do pai. Então, foi a partir desse momento que a gente... Você fazia faculdade em quê? Eu fazia Direito. Direito. Eu ia cursar o 4º ano de Direito. E aí resolvemos os dois juntos, o casal, sentou e conversou. E isso deu um pouco de unidade. Não que quem decide, ao contrário, está errado. Não. Porque cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa, tem que se ver o momento que está se vivendo, a fase que está se vivendo. E isso foi importante, porque nos deixou muito unidos. E a partir do momento que ele foi, eu fui junto com a família, e aí foi, e a família foi crescendo, e foi assim que a gente começou a vida, né? Já tínhamos 3 filhos, quando ele passou nesse concurso público, eu já estava grávida do 4º filho, e não queria ficar sozinha, e decidi, naquele momento, Andréia e Fábio decidimos para a família continuar junto. Foi aí que começou a nossa família, a nossa caminhada, até chegarmos hoje com 11 filhos. Então eu brinco, eu falo assim, que de formação eu fiz gastronomia, mas de profissão eu sou mãe. Então essa é minha profissão. Porque é muito tempo, né, na lida aí. Sim, sim. E depois eu tive outras chances de fazer outras faculdades e também, por algum motivo, parei, mas na gastronomia eu terminei. Então eu sou formada em gastronomia, mas não atuo na área. Aliás, atuo na minha cozinha, né? Ali eu atuo na minha área, né? Mas eu sempre brinco dizendo que a minha profissão mesmo é a mãe. Sim, é muito bonito isso, né? E você tem quantos filhos em casa? Já tem adultos, você tem netos, né? Você quer dizer no isolamento ou sem ser no isolamento? Porque mudou um pouco a dinâmica daqui de casa antes do isolamento e agora no isolamento. Então, morando aqui comigo, nós estávamos, eu tinha 3 fora estudando. A Carol casada, mais velha, e 2 estudando fora. A partir de... Então, eram 8. Quando começou o isolamento, esses 2 voltaram para casa e ficou só a Carol fora. Então, eu estou com 10 aqui em casa. Nesse isolamento, eles são 10 filhos, mas eu e o Fábio, né? Mas morando mesmo, tínhamos 8, e 2 estudando fora e uma casada, né? Nossa. E deve ser uma experiência incrível ser mãe de 11 filhos, né? Assim, conta um pouco dos desafios, assim. Então, sempre me pergunta, qual que é a maior dificuldade? Eu costumo dizer, igual você disse, que não tenho dificuldade, eu tenho desafio. Porque o maior desafio aqui de casa é ter várias idades, né? Eu tenho adulto, eu tenho jovem, eu tenho adolescente, eu tenho pré-adolescente, eu tenho criança, e agora eu estou deixando de ter um bebê. Então, são todas as fases juntas. Esse é o maior desafio, que você tem que olhar para todos na fase que ele está, né? Ter a conversa e cuidar muito para o pequeno não ter o mesmo jeito de um adolescente, a mesma conversa de um adulto. Então, essa parte é o maior desafio
de se ter uma família com idades de crianças, de filhos muito diferentes. Sim. E fora que você vai virando especialista aí nas fases, mas o mesmo filho na mesma fase é diferente, né? Porque é outra Porque pessoa. cada um é um, sim, cada um. Você pode ter o conhecimento, assim, uma prática de 1 ou 2, mas muda. Você quer ver uma coisa engraçada? Quando nasceu o meu 11º filho, eu pensei assim, nossa, já sei tudo. Eu vou tirar de letra, imagina o que vai dar errado. Só que não é bem assim, né? Cada filho é um filho. Então eu me senti tendo o primeiro filho. Ele tinha muita cólica, ele chorava muito. Então eu me pegava assim, não conseguia. Parecia mesmo o primeiro filho, não conseguia tirar o pijama, não conseguia pentear o cabelo, não conseguia tomar um banho. Então acabei me enrolando um pouquinho. Mas como diz a minha avó, a gente não pode cuspir para cima, né? Porque quando a gente cospe para cima. Mas é isso mesmo que você falou. Cada um é diferente. Você pode ter experiência, mas são coisas que acontecem, né? É verdade. E é uma grande missão, né? A maternidade. E até ontem, né? A gente passou aí por uma data tão especial, que é o Dia das Mães. E é engraçado, assim, ver um pouco de frustração de algumas mães, né? Porque imagina assim, assim, ainda mais com as redes sociais, que hoje todo mundo posta tudo e tal. E aí fica ali olhando, uma recebendo café na cama, outra recebendo uma flor, outra recebendo homenagem. E de repente em casa, não olha, sequer receber um parabéns, né? E aí, nossa, você poderia falar um pouco assim sobre essa missão da maternidade, que de certa forma transcende, né, essa nossa missão, e vai além dessas coisas que a gente faz por reconhecimento, né? Porque a gente sabe que é bom receber carinho, é bom se sentir amada, mas o que eu vejo, assim, né, é que a nossa ação no dia a dia, ela não deve ser baseada nessa intenção de ser reconhecida, de ter, né, se sentir amada e tal. Você concorda com isso? Sim. Nós somos seres humanos. Então a gente gosta um pouquinho de ser reconhecida. Eu acho que isso faz até bem para qualquer pessoa, para o ser humano, de ser um pouquinho reconhecido. Só que a gente não pode trabalhar pensando no reconhecimento, principalmente uma mãe. Isso que você disse é muito importante, porque com as redes sociais a gente acaba vendo coisas que talvez nem seja real, que talvez nem seja coisas que a gente tem que abster um pouquinho. Eu tenho um post de novo contando que eu passei por uma dificuldade dessa no Dia das Mães do ano passado. E eu relatei um pouquinho. Sim, sim. E eu relatei um pouquinho, porque a gente, como mãe, a gente espera alguma coisa e nem sempre isso vem. Nem sempre isso acontece da forma que nós imaginamos, da forma que nós sonhamos. Claro que se você é mãe, você é reconhecida todo dia. Às vezes não é Dia das Mães, mas o filho faz um agrado para você. Às vezes não é Dia das Mães e o marido faz um agrado para você. O dia em si, ele é comovente, mas ele não significa muita coisa. Eu dizia neste post, quando a gente passa por essa situação, o melhor a fazer é tirar o foco daquilo que está acontecendo. Porque nós, seres humanos, precisamos de ser reconhecidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente se faz de coitadinho. Porque ninguém me reconhece, porque eu não ganhei flor, eu não ganhei café da manhã na cama. Tá, mas aí você tem duas opções. Ou você fica reclamando o dia inteiro e acaba com o dia de todo mundo, ou você tira o foco disso e bola para frente, porque o ser humano está mais para servir do que para ser servido. Então, vamos bola para frente, vamos lá e vamos tentar fazer aquilo que gostaríamos que fizesse por nós. Muitas vezes, nós não conseguimos... só um minutinho, Vanessa, eu estou pondo um fone aqui para ver se melhora esse eco um pouquinho. Só um minutinho que estou tentando aqui. Pronto. Se nós conseguimos tirar esse foco de nós mesmos e pensar mais nos outros, mesmo que seja o nosso dia, mesmo que seja o nosso aniversário, mesmo que seja o Dia das Mães, a gente consegue ver com outros olhos esses acontecimentos e sair um pouco dessa mesmice, né? Desse pensar eu.
Eu penso que é difícil? É difícil? Não é fácil. Mas é um exercício que se a gente pratica... Aí, tá vendo? Tô falando que o som tá melhor agora. Acho que agora melhorou o som. Mas se é um exercício que a gente pratica no dia a dia, quando acontece essas coisas, é fácil da gente sair. Claro, eu insisto em falar. Sentimos, somos seres humanos. Sentimos sim, mas o que eu faço com esse sentimento daí pra frente? Se eu tenho medo, se eu tenho raiva, isso é normal. Qualquer um tem, qualquer um sente. Mas o que eu vou fazer com esse sentimento, do momento para frente, eu acho que é o que importa, né? Que é o que eu posso ficar me lamentando o dia inteiro, eu posso, bola para frente, vamos lá e acontece, né? E muitas vezes, Vanessa, será que nós fazemos isto para as pessoas, que esperamos que as pessoas fazem para a gente? Será que nós somos uma mãe carinhosa no dia a dia? Será que nós somos uma mãe reclamona, que só reclama, só reclama? E às vezes no dia a gente espera, os confetes não vêm. Então, vamos fazer um autoexame, de pensar um pouquinho. E eu me incluo nesse rol também. Quantas vezes a gente não tá bravo, uma criança tá lá chamando, a gente não dá bola, a gente só dá ordem, não dá elogio para ninguém, né? Eu falo assim, muitas vezes nós somos mães sargentos, né? Que a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E às vezes falta esse carinho. E nós queremos receber aquilo que a gente não está dando no momento. Então fica para pensar um pouquinho como estou sendo como mãe. E aí dá para avaliar um pouquinho a nossa vida, né? Sim, eu estava até pensando sobre isso, eu estava aqui preparando as coisas e tal. Eu postei ali nos stories um vaso caído na sacada, né? Só que não foi as crianças que derrubaram, né? Foi o vento mesmo. Até eu botei que foi o vento, o pessoal mandou mensagem rindo e tal, mas foi o vento mesmo, não foi as crianças. E eu fiquei refletindo que como que como que as crianças eles reparam na nossa reação diante das contrariedades. Eu ando meio atrapalhada, eu acho que por causa da gravidez, porque outro dia derrubei o pote de sal, sabe? Vamos fazendo essas coisas assim. E aí eu observo que quando eu faço alguma coisa meio espalhafatosa, vem os três em cima de mim, assim, para ver como é que eu vou reagir diante daquilo, assim, né? Eu comecei a refletir hoje, por causa do vaso ali, né? Pensei, putz, agora caiu o vaso, terra para tudo quanto é lado. E eu pensei, como é que eles ficam observando, né? Porque eles estão aprendendo ali também, né? A forma de resolver um problema, de resolver uma contrariedade. Se eu sou... E ali é onde a gente vai atuar de fato, assim, né? Sim, as crianças observam muito as nossas reações. Eu insisto em dizer, claro que às vezes nossas reações são porque nós somos humanos, mas eles estão imaturos, eles estão aprendendo a caminhar. Então, é da forma que eu resolvo, da forma que eu lido com aquela frustração, eles vão aprendendo sim. E podem carregar isso para a vida toda e ser lá na frente ser um problema que eles vão ter que tratar um pouquinho, vai ser mais difícil para aceitar algumas coisas. Quer queira ou quer não, nós somos os exemplos dos nossos filhos. Isso é muito claro, né? E às vezes, e as crianças são terríveis, né? E às vezes a gente disfarça e faz alguma coisa errada e vem um e já puxa a orelha. Você fala, nossa, tô sendo vigiada 24 horas por dia. E é isso mesmo. Claro, erra, pede desculpa, porque vamos errar com a intenção de acertar, mas nós erramos muitos. Mas eu digo assim, sabe, senta a criança, olha, sabe aquela atitude que eu tive? Não foi legal. A mamãe estava cansada, eu estava nervosa, poderia ter falado diferente. Você me desculpa? E pronto. E acabou, e bola para frente. Sem esse remorso. Ai, porque o ano passado, porque o mês passado, porque a semana passada. Não, é daqui para frente. Uma desculpa sincera, um olho no olho, e vamos, e bola para frente. E pensar um pouquinho. Que mãe que eu quero que meu filho lembre de mim quando eu morrer, quando ele for adulto? Qual é a mãe que eu quero que ele lembre? Aquela mãe chata que só dava ordem, né? Aquele sargentão, ou aquela mãe que tinha carinho, mas tinha firmeza também. Isso é importante, a gente pensar como é que nós queremos ser vistos para os nossos filhos.
Eu digo assim, serviços, não no sentido de, eu quero ser a mãe legal, então eu deixo tudo. Não. Até porque no futuro eles não vão achar isso bom. Quando eles tiverem os Sim. filhos deles, eles vão falar, não, isso não estava certo, o que estava acontecendo. Então, pensar um pouquinho nesse detalhe. Nossa, faz toda a diferença. E tem um assunto que eu estava pensando em te perguntar, é, que envolve um pouco a questão assim do casal, né? Porque a gente pensa assim, hoje em dia, por exemplo, a gente vê assim muitos casamentos acabando com a chegada de um, né? Não sei, parece que eu vejo isso acontecer cada vez mais. E obviamente que o filho não é o motivo, né? A gente sabe disso. Sim. Infelizmente, às vezes o casal não percebe, né? Mas justamente assim, a falta de entendimento do que é o casamento, né? Do papel de cada um dentro da família, né? A missão de cada um. E muitas vezes a falta de maturidade mesmo, né? Das pessoas, assim, para enfrentar os desafios que de certa forma aparecem quando o filho chega, né? Porque é Sim. aquele esforço que puxa a gente para cima, para crescer, para amadurecer, porque, né? São desafios ali que chegam, né? Então, eu queria assim que você pontuasse ações que foram importantes de certa forma, né, para que você e o seu esposo, por exemplo, se mantivessem unidos, né? Porque eles estão tanto tempo juntos, né? Unidos, enamorados, né? Apaixonados um pelo outro, depois de tanto tempo e também depois de tantos filhos, porque imagina, né, o casal que desfaz o casamento por causa de um filho. Como é que foi esse desafio assim com 11 filhos, né? Olha, Vanessa, eu acho que assim, o segredo, a chave do segredo é a comunicação. Não tem o que ver. Eu acho que esse casal tem que se conversar muito antes de ter filho, na gravidez e depois que o filho nasce também. Eu acho que se faltar essa comunicação, se faltar esse diálogo entre os dois, pode dar problema, vai dar problema. Muitas vezes passa uma gravidez em silêncio, em que a mãe está incomodada com alguma coisa e não fala nada. O pai está incomodado com alguma coisa e não se conversa, não se fala nada. Aí esse filho nasce, essa mãe se volta totalmente para o filho. Então o negócio que já estava meio estranho fica pior ainda. Quando a gente coloca o marido da gente em primeiro lugar, olha só, colocar o marido em primeiro lugar não é que ele vai ter mais tempo dedicado da esposa do que os filhos. Muitas vezes é o contrário, a maioria das vezes. Um filho pequeno, um recém-nascido, uma mulher se dedica-se quase 25 horas para a criança e sobra-se muito pouco com o marido. Mas esse pouco que sobra, tem que haver essa comunicação, tem que haver essa troca de olhares, tem que dizer, olha, eu estou incomodada com isso, sabe aquilo que você fez? E ser dito com carinho, sinceridade. E eu sempre digo assim, olha, nós podemos falar o que quisermos, só que nós temos que saber como falamos e a hora que falamos. Porque às vezes falamos aos gritos, falamos no meio de uma confusão. Nós temos, mulher naturalmente tem uma dificuldade maior para se expressar, porque ela acha que o que ela falou o outro entendeu. E o homem, como é mais concreto, só escuta aquilo e acha que aquilo é o certo, não pensa no todo como a mulher pensa. Então, essa dificuldade a gente tem que ir tentando superar aos poucos, num namoro, num noivado, no início de casamento, numa gravidez. Assim que o bebê nasce, o marido com todo o direito pode dizer, olha, eu estou me sentindo de lado, será que tem alguma coisa que você pode fazer? Claro, porque muitas vezes a gente deixa o marido de lado. Um bebê nasce, a gente se sente realizada, né? Então a gente cuida desse bebê, a gente troca a fralda, a gente amamenta e deixa o marido de lado, não deixa ele participar desse momento. Às vezes nós mesmos não deixamos ele participar. Então, não, porque ele não sabe. Não, deixa ele, o filho também é dele, vai aprender junto, vai errar junto. E tem que se relevar certas coisas. Por exemplo, sabe aquela história que o marido põe a fralda ao contrário? Tá bom, ele põe a fralda ao contrário, deixa ele pôr a fralda ao contrário, então ensina, vai lá, ensina. É aquela história, e pôs o bora ao contrário, né? Você vê muitas fotos que acabam colocando. Isso acontece? Lógico que acontece. Se nós chamarmos para participar da vida junto,
não deixarmos de lado, isso é um crescimento, as dificuldades são vividas juntos, são superadas juntos. Isso Uhum. faz nos crescer, igual você disse, nós amadurecemos. E como amadurecemos com essas dificuldades que enfrentamos no dia a dia, coisas pequenas que se passam no dia a dia, um bebê que não dorme, a mãe que não dorme, são dificuldades que a gente acaba resolvendo. Se a gente tem um parceiro ou uma parceira para contar, a gente cresce. E aí a gente fica juntinho, né? Fica muito enamorado. Porque é assim que cresce um casal. É desse jeito, é nas É, dificuldades. É mais nas alegrias, é mais nas dificuldades do que nas alegrias que nós crescemos. Então, as dificuldades, elas são importantes. Elas são muito importantes para esse crescimento do casal. é. Você falava da questão da comunicação, né? E é interessante a gente pensar, refletir, na verdade, sobre isso, né? Porque a forma como a gente comunica, se a gente pensar o nosso silêncio, está comunicando alguma coisa, a Com gente certeza. está desarrumada em casa, Tá comunica algo para o comunicando. outro também, né? Então, a nossa cara comunica muito. Muito a nossa expressão, né? Ai, gostou? Ah, gostei. Né? Você já faz uma cara, é óbvio que você não gostou. Só que nós, mulheres, nós falamos às vezes muitas coisas que queremos dizer ao contrário. Então, prestar É, muita atenção nisso. A gente fala um sim querendo dizer não. A gente fala uhum, um não querendo dizer sim. E o homem, por ter um cérebro diferente do nosso, de mulher, acaba entendendo sim é sim, não é não. E muitas vezes a sim. gente fica assim, ai, porque eu disse não, mas é porque ele tinha que saber que eu não gostava disso. Então Joguinho não funciona, né? Joguinho espera que o outro com homem. adivinhe. É, Espere que o homem adivinhe o que a mulher. Não, a gente tem que falar. Tem que falar 1000 vezes? Tem que falar 1000 vezes. Isso não quer dizer que ele não ama, não está feliz no matrimônio, não está feliz no relacionamento. Não é isso. Às vezes essa comunicação está errada. Eu digo mais mulheres, mas pode ter homens também assim. Que a maioria acontece com mulher, mas tem as exceções. A gente sabe que tem as exceções. Então, prestar muita atenção nessa comunicação, nesse diálogo, nesse silêncio, nessa expressão corporal que a gente usa, que quer sim, dizer muita coisa. é verdade. E falando um pouco sobre a questão dos filhos, dessa preocupação assim, com a educação, né, dos filhos e tal. Não sei, eu tenho, há uns tempos atrás, eu estava lendo até um livro sobre a Fortaleza, um livro muito bom, você deve conhecer. E aí eu estava refletindo sobre isso, né, porque conforme a gente vai estudando, especificamente assim, sobre o ser humano, né, ainda mais que a gente gera uma vida, então a gente começa a olhar para essa pessoa, né, um ser humano, uma pessoa e tal. E, sei lá, a gente poderia olhar para a nossa sociedade hoje e pensar que a gente tem uma sociedade fraca, de certa forma, né? Assim, que não aguenta muitos desafios, caridades, sofrimentos, né? E, e isso eu percebo que se dá muito, se for pensar assim, olhando um pouco para trás, se dá muito por essa questão assim de um mau direcionamento da educação dos filhos, né? Porque o que acontece, né? Os pais, eles não querem ver os filhos sofrendo, né? E aí vem aquela história. Então eu começo a dar tudo pro meu filho, eu começo a privar ele, blindar ele de qualquer tipo de sofrimento, de qualquer tipo de dificuldade, porque eu não quero que ele passe pelas mesmas dificuldades que eu passei, né? Sendo que a pessoa, né, em si, caso eu só cheguei até aqui onde eu cheguei, se eu for pensar, por causa de tudo Porque que eu sofreu, vivi, né? inclusive os sofrimentos, inclusive as Sim. dificuldades, perrengues que eu passei na vida, foi isso que transformou, né, no que eu sou hoje, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que você vê isso na prática, né, essa questão de privar os filhos da dificuldade, como é que você vê isso no dia a dia de vocês? Vanessa, eu acho que nenhuma mãe e nenhum pai quer que o filho sofra. Isso é natural. A gente tenta fazer, né? Ai, tá frio, põe a blusa. Ai, não sei o que, põe. Óbvio que a gente não quer que ele sofra, mas o sofrimento faz parte de um crescimento. E nós estamos nessa sociedade que a gente costuma dizer que nós temos adolescentes pudins, que são muito moles.
Às vezes por culpa da criação, igual você disse, porque já que eu passei essa dificuldade, eu não quero que meu filho passe. Eu acho que é bom passar certas dificuldades, sim. Ninguém morre por uma falta de blusa. Ninguém morre porque a mãe esqueceu de mandar o lanche na escola, porque a gente se cobra muito, não é assim? A gente, ai não, então eu pego o carro e saio correndo e vou tentar resolver. Não, calma. Essas dificuldades, essas faz crescer, igual você disse. Às vezes eu me tornei uma pessoa porque eu passei por certas dificuldades. Então, olhar para aquele acontecimento e perguntar, será que não dá para tirar algum proveito, alguma coisa boa disso que está acontecendo aqui agora? Sei lá, está com problema econômico e então eu não posso comprar o tênis X. Mas calma, será que não é importante eu não comprar o tênis X para o meu filho? Será que não vai crescer? Ele vai entender, eu vou conversar com ele. Tá bom, e se não entender, paciência. Se não entender, ele vai crescer com isso na cabeça. Olha, um dia ele vai entender que isso foi para o bem que aconteceu. Muitas vezes, igual eu disse, a gente não quer que ele sofra. Então a gente quer blindar, quer que não veja as coisas de errado no mundo. Nós somos pais e mães. Sim, a gente tem um dever de educá-los. Educá-los da melhor forma que a gente entende que é possível, que a gente aprendeu. Mas agora, evitar que eles sofram, isso é ilusório. Porque se eles não sofrerem aqui, no nosso lar, eu digo assim, sofrerem pequenas coisas, tá? Então, acabou a Nutella. Então a mãe sai correndo e compra a Nutella, porque não pode ficar sem a Nutella. Não, espera até o mês seguinte. Não vai acontecer nada. Né? Mas pensar, isso é bom para ele? Isso vai fazer crescer? Então eu vou aguentar um pouquinho. Eu vou, nessa educação que eu quero dar, eu aguento um pouquinho nessa dificuldade. Eu lembro de uma vez, a primeira filha foi andar de ônibus, né? Primeira vez. E ela pegou o ônibus errado e foi parar num bairro muito distante. E ligou chorando, né? Então a mãe e o pai saiu correndo e foi lá já e buscou a filha, da primeira filha. Ai, meu Deus, que um trauma, não sei o quê. Bom, aí passou-se alguns filhos, aí outro dia, já era a oitava filha, também errou. Pegou o ônibus errado e foi parar não sei onde, né? Então, calma, isso vai ser por aprendizado dela, a gente vai buscar do mesmo jeito, mas sem drama, porque nós fazemos, às vezes, muito dramas. Então, sem drama, aconteceu errado, ela chegou chorando, ficou assustada, pronto. Agora, aprendeu, foi um sofrimento? Lógico que foi, tanto para o filho quanto para a mãe, para os pais. Isso foi um sofrimento, mas também foi um aprendizado. Da gente saber tirar desse sofrimento coisas boas, coisas importantes que eles carreguem para a vida toda. Sim. Na verdade, começa pelo nosso aprendizado, né? Olhar, porque, de certa forma, se a gente também recebeu esse tipo de educação, então a gente tem que começar a trabalhar na gente primeiro, né? E olhar as coisas e enfim, conseguir superar aí as contrariedades, né? Como eu falava ali, derrubou um pote de sal no chão, tá tudo bem, é só um sal, vamos limpar, pronto, né? Mas às vezes a gente faz um draminha, né? Às vezes a nossa reação é desproporcional ao acontecimento, né? Às vezes só por exemplo, outro dia sumiu o fone de ouvido, meu. Nossa, eu fiquei brava, eu fiquei brava com um, brava com o outro. Não, eu tinha guardado em um lugar que eu não estava achando, então a culpa era minha. Então, às vezes, a nossa reação para o que está acontecendo é totalmente desproporcional. E a gente tem que prestar atenção nisso. Prestar muita atenção, porque os nossos filhos vão repetir os nossos atos lá na frente. Não tem como, eles vão repetir. Alguma fase da vida isso vai acontecer. Então, que a gente passe um pouco de serenidade. Nem sempre é possível, né, ter essa serenidade, mas que a gente tente passar um pouco disso para ele. Ou aquilo que eu dizia, ou não deu hoje, pede desculpa, e amanhã em outro dia, e continuamos. Às vezes eu recebo mensagem aqui, assim, né? A gente está sempre falando aqui sobre autodesenvolvimento, sobre amadurecimento e tal, e às vezes a gente olha, né? Passamos aí por uma maratona recebendo várias mães com experiências incríveis e tal, e às vezes a gente olha e pensa, putz, eu tenho muita coisa para melhorar, eu sei lá, nossa, eu acho que eu tenho que nascer de novo, né? Alguma coisa.
E isso que você falou, assim, né, de ter esse olhar, é só algo que aconteceu e eu posso recomeçar no outro dia, encarar o nosso dia a dia como pequenas lutas, né? Eu acho que Isso. faz total diferença, porque não adianta eu querer, né, me comparar com a pessoa, né, com as circunstâncias da pessoa. Eu tenho que olhar para a minha realidade e pensar Sim, quais isso. pontinhos aí de luta que eu vou colocar para eu ir melhorando aos poucos, né? Vanessa, é isso que eu ia dizer. Cada um tem uma realidade. Nós podemos pegar experiência de outras pessoas, sim, podemos, que nos ajude, óbvio que podemos, mas cada um tem a sua realidade. Aquilo pode servir para a sua família, como pode não servir. E o que acontece? Nada. E tudo bem, e a gente vai bola para frente. São ideias, são coisas que alguém passou. Tá bom, isso resolveu para você, mas na minha família isso não resolve, isso não está dando certo. Ok, não acontece nada. Primeiro, pensar na nossa realidade, porque senão vem a frustração. Por que você consegue e Sim, eu não consigo? Por que sim, você dá conta de ter tudo isso e eu tô com dois aqui e não dou conta? Então, essa é a minha realidade. Como você é como pessoa, o seu temperamento, a sua condição financeira. Então, qual é a sua realidade? Assim, as pessoas são exemplos sim, mas não queiramos imitá-las apenas por imitá-las. Nós temos que ter um propósito diante disso. Não, eu quero ser igual a Vanessa, ter essa paciência, ter essa calma. Ok, isso é uma coisa boa. Eu quero imitá-la nesse sentido. Isso é bom. Agora, não, eu quero imitar porque ela tem a bolsa X, eu quero também ter a bolsa X porque ela tem. Eu vi lá no Instagram que ela tem a bolsa X. Então, cuidado com essas coisas que a gente vai atrás, né? Se um propósito for bom, se for uma coisa boa, então que a gente invista um pouquinho nisso mesmo, de querer copiar as pessoas nesse sentido, para algo bom, não para ser igual, né? Porque a nossa realidade pode ter várias realidades, é muito diferente, né? exatamente. É. E tenho algo no coração aí de muitas mães também, e essa questão de, sei lá, você falou aí da tua formação acadêmica e tal, de ter decidido, né, trancar a faculdade. Muitas das vezes encaram essas coisas, essas atitudes, como se anular, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque como tirar esse tipo de pensamento da cabeça, né? Então, porque eu acho que esse tipo de pensamento parte de nós mesmos, né? Nós pensamos que estamos nos anulando com aquela decisão. Então, por isso que eu digo, a minha realidade permitia que eu fizesse isso. Tem muitas realidades que não são permitidas fazer isso. O que acontece? Nada, tudo bem, bola para frente. Se eu estou segura com aquela atitude que eu estou tomando, com aquela decisão que eu estou tomando, não tenho por que me sentir anulada. Muitas vezes eu não estou segura. Então, eu estou me sentindo anulada nesse sentido, porque eu não estou segura. Agora, se eu estou segura, se eu vou para frente, ok, é isso que eu quero, é isso que eu decidi para minha família, eu vou trabalhar fora, é importante, eu preciso, economicamente, sei lá, psicologicamente. Então, vamos lá, bola para frente. Por isso que eu digo, a decisão é entre a esposa e o esposo, é entre marido e mulher. Tanto decisão de parar de trabalhar, de voltar a trabalhar, de ter outro filho. Então, é a decisão, a gente brinca que é uma decisão interna, que não tenha interferência externa, que isso é muito perigoso mesmo, porque às vezes a gente pode ser convencidas ou convencidos como casal, né, de certas coisas. E muitas vezes a decisão está em nossas mãos, da mulher e do marido, decidir o que é melhor para aquela família, se é melhor a esposa ficar com os filhos, parar de trabalhar, se é melhor a esposa continuar trabalhando e ter um suporte em casa, tanto do marido quanto de outra pessoa, ou não pode ter suporte nenhum e tem que continuar trabalhando. Eu sempre falo assim, ó, Deus protege, né? Porque se a pessoa precisa mesmo, eu acho que é uma proteção muito grande nesse sentido, porque não vai abandonar. É uma precisão, a gente precisa como família. E sempre pensar um pouquinho, será que eu estou sendo egoísta? Será que isso não está me levando ao egoísmo?
Então, será que eu quero me aparecer? Será que eu não quero me aparecer, então eu quero ficar em casa? Será que... Então, pensar, avaliar esse egoísmo, avaliar como está a nossa generosidade, né? Tanto trabalhar fora, não trabalhar fora. Por exemplo, teve uma fase da minha vida que eu trabalhei, que eu tive que trabalhar. Depois dessas mudanças, nós nos fixamos no local em que eu terminei a formação, e aí tive uma empresa e trabalhei fora de casa durante 8 anos. Foi preciso. Até o momento que aí não precisamos mais, nos apertamos e decidimos que era hora de eu ficar em casa. Então, é assim que a gente decide as coisas, em qualquer família, em qualquer situação, desse ponto em que marido e mulher vamos decidir juntos o que é melhor. Sensacional. Olha, eu tenho uma última pergunta, porque já está chegando no fim, né? Eu falei para André, eu tenho várias perguntas aqui, mas 1 hora passa muito rápido. Né? Então, para a gente finalizar, espero que esteja fazendo sentido aí para vocês que estão ao vivo com a gente, depois que vai assistir essa gravação também. Eu fiz essa pergunta para algumas mães, assim, conforme foi dando tempo, assim, né? Mas eu queria que você pudesse voltar um pouco no tempo, né? A Andréia tinha 2 filhos, sabe? E pensar assim, o que você faria diferente, né? Se fosse pensar, ou com a cabeça de hoje, né? Tudo bem, não tem como isso acontecer, mas eu pergunto, sabe por quê? Porque a gente que está aqui com filhos menores e tal, a gente pode aprender muito com a tua experiência, né? Já passou aí por várias fases e tal, de idades diferentes. Então é mais por isso que eu queria te perguntar aí. É uma pergunta assim que a gente pode responder muitas coisas, né? Porque a gente, com a cabeça de hoje, pensar na imaturidade que a gente tinha quando a gente tinha 1 ou 2 filhos, então a gente queria ter mudado muitas coisas. Mas uma coisa que eu acho que é assim, extremamente importante, que eu faria diferente, que eu acho que pode ajudar algumas mães, é viver a fase que está sendo, que está tendo naquele momento. Se você tem um bebê recém-nascido, é a fase da cólica, é a fase da cólica. Senão a gente fica querendo que aquilo passe, a gente fica projetando um futuro e não vive o momento. Então a gente fica assim, se essa criança daqui a pouco, cara, podia gatinhar, que me ajudava. Então ele podia andar, então ele podia saber ler e escrever. Então a gente fica sempre querendo a fase seguinte e não vive aquela fase como ela tem que ser vivida. Claro que essa fase vai passar. Pode demorar mais, pode demorar menos. Então, a gente ter um pouquinho conter um pouquinho essa ansiedade e viver aquilo. Quantas vezes, quando a gente é mais nova, uma criança chama a gente responde assim, não posso agora, estou ocupada. Será que eu estou mesmo ocupada? Então, às vezes, parar um pouquinho, olhar no olho. Às vezes a criança quer mostrar uma formiga e você está lá, super atarefada. Às vezes é importante. Põe a criança no seu lado, olha, agora não posso, mas fica aqui um pouquinho. Fica aqui que já eu vou conseguir. Então, viver essa fase. Ela vai passar e eu garanto que você se passa muito rápido. Na hora que a gente vê, já foi. Então, aproveitar a cada fase que a gente está passando, né? Eu, como mãe de adolescente, fico assim, eu queria enfiar um adolescente numa caverna e tirar ele daí 6 meses, igual o urso, né? Para ver se melhora um pouquinho. Mas são fases e essa fase vai passar, mas eu quero viver aquilo, naquele momento, aquela dificuldade, aquela alegria. Não ficar desejando ansiosamente que essa fase passe. Eu acho que isso é muito prejudicial para nós mesmos e para os filhos também, mas eu acho que é mais para nós, porque a gente fica tentando, agora tomara que ande, tomara que não sei o quê. Quando a gente vê, igual eu tenho a minha mais velha, casada já com 2 meninas, então a gente passou, né? Você nem viu direito e passou. Então é isso que eu acho que faria muita coisa, mas eu acho que isso é o mais importante para mim agora. Nossa, faz muito sentido e até com o que a gente estava falando, porque a gente quer que passe justamente os perrengues, né? Quando tá ali com cólica, quando tá com, sei lá, o Terrible Two, né? Essas fases mais complicadas, assim, a gente queria pular, mas o que você fala faz muito sentido. Assim, né? Tem que vivê-las. Tem que viver, né?
terríveis, porque elas vão passar, vão passar. Queremos nós ou não, elas vão passar. Então vamos viver ela ali, que faz parte da nossa vivência de ser humano, né? Eu falo que a gente não é lua, mas a gente vive de fases, né? É fase disso, é fase da fralda, é fase de tirar a fralda, são fases, né? Verdade. Nossa, Andréia, queria te agradecer aqui pela tua Imagina! presença, né? Compartilhar aí as tuas experiências com tanta leveza, com tanta alegria. Eu acho que isso toca muito o nosso coração aí, mães, e estamos todas aí no campo de batalha, cada uma com a Campo de batalha. sua, cada uma com a sua batalha aí do dia a dia, né? Sim, e E dizer é uma tão bom coisa, a gente. Vanessa, eu queria dizer uma coisa, e porque não é porque eu tenho 11 filhos que eu sei tudo, eu aprendo muito. Eu aprendo muito, eu faço diferente e a gente consegue observar a diferença, principalmente a minha mais velha tem 27, o meu mais novo tem 3 anos, então são 2 décadas aí de diferença que dá, você tem que aprender. Então a gente está sempre aprendendo. Eu acho que isso é muito importante, a gente está aberta a aprender sempre e uma ideia daqui, uma coisa dali, você pega e você acaba transformando um pouquinho. Essa é uma ótima postura que a gente pode ter no nosso dia a dia, se colocar como um aprendiz, né? Sim, Isso assim, de não dar como perdido uma estratégia que não deu certo, né? Mas pelo contrário, a gente ir tentando acertar, né? tá? Não desistir porque não deu certo, né? Não desistir. E às vezes nós erramos, não, nós só erramos com os filhos, mas nós temos a tentativa de acertar sempre. Nós queremos acertar, erramos, mas queremos acertar sempre. Isso é o mais importante para a mãe. Não se cobrar tanto, ai, porque eu errei, porque agora não tem mais jeito. Não, é recomeçar, é daqui para frente. Eu acho que isso que é Exato. importante, é não ficar com esse remorso, ai, antes eu não fazia isso, mas faz agora, começa hoje, começa amanhã cedo. Aí você muda, quando você consegue mudar essa chavinha da cabeça, eu acho que a É, educação e até o relacionamento acaba mudando bastante. exatamente. Sensacional, gente. Olha, muito bom estar com vocês aí essa noite e deem um print aí da tela, né? Para compartilhar essa live com as amigas, com as pessoas que você considera aí nossa, lembrei de uma amiga, acho que isso aqui vai fazer toda a diferença na vida dela, então compartilhe essa live, né? Lá no nosso canal do YouTube estão todas as lives que a gente fez até agora, né? Desde a mãe de 1 até a mãe de 9, né? E aí a gente continua amanhã. Amanhã é nosso último dia da nossa maratona. A gente vai receber outra mãe de 11, né? A Giana, minha filha, perguntou, mãe, mas você não fez a de 10, né? Eu falei, pois é, mas a mãe de 11 também tem 10, né? Também tem 10 filhos, então tá tudo certo. Eu não Isso achei a mesmo. mãe de 11, mas achei duas mães de... Eu não achei a mãe de 10, mas achei duas mães de 11, então tá valendo. E amanhã eu vou receber a Osana, que tem 11 também, para um bate-papo aqui. Vai ser muito bom. Nosso último dia passou voando aí essas lives dessa maratona, mas olha, tem sido, né, muito edificante, muita reflexão aí para se fazer. Sim, sim. Então, queria agradecer aí a presença e agradecer também por vocês estarem comentando. Eu tenho recebido muitos comentários, né, nos posts ou através também das lives. E isso faz total diferença, sabe? Quando a gente recebe esse retorno de vocês, Sim. né, de saber que as coisas que a Isso gente dá um está ânimo, fazendo né? dá um ânimo de Isso, dá ir um em ânimo, frente, dá de um ânimo, continuar. Não, está isso. fazendo sentido isso Sim, aqui. Vamos lá, vamos sim, em sim. frente, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Compartilhem, sigam, né, a Andrea. Quem não me segue ainda pode me seguir também. A Andrea, vocês vão achar ali Mãe dos 11, é fácil de achar, É. né? Eu também quero agradecer, Vanessa, por poder participar com você dessa sua iniciativa que eu achei assim muito boa. Veio só acrescentar da gente ver as várias faces das famílias, né? Cada um na sua realidade, mas isso foi muito legal mesmo. Eu agradeço de coração poder ter tido essa conversa com você hoje. Muito obrigada.
Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Obrigada pela partilha maravilhosa. Eu vi outros comentários ali, mas muito bom, pessoal. Que bom que fez sentido para vocês também. Um abração e até amanhã, nossa próxima live. Tchau, tchau. Um beijo. Boa noite. Boa noite.